no firmamento. Samuel, quiser falar alguma coisa aí da detalhe? A camada interna, né, ela é quartzo e ela possui várias gemas preciosas daquelas mesmas que são mencionadas na Bíblia. Produzem uma frequência, tá? Que estaria atrelado a cada, eu diria assim, a cada entidade. Porque como as estrelas estão também, por sua vez, atreladas a uma entidade, a um ser, né? Por isso que vocês vão ver que na Bíblia, cada tribo que representam as 12 constelações, elas recebem uma pequena pedrinha, ou elas têm uma pedra relacionada a cada tribo, porque provavelmente é a mesma gema que produz o orbe, tá? Do qual esse ser ele vai estar atrelado, que por sua vez está na abóbada. Então é produto de uma gema de pedra preciosa, sai do firmamento com uma frequência específica e cria um orbe de energia, que são as estrelas que nós enxergamos. Ali é formado plasma ali dentro, que no vídeo a gente fala sobre a sonoluminescência, tá? Que é uma frequência sendo retendo energia, o plasma ali, tanto que os caras falam que incrivelmente aquela energia ela chega à temperatura de estrelas. Por quê? Porque na verdade são estrelas. E os caras eles falam, eles não entendem qual é a função daquilo e o que é aquilo. Eles só conhecem o fenômeno da sonoluminescência. Simplesmente fazendo em laboratório, replicando como é uma estrela lá em cima. E a gente entende que existe hélio fluido lá, tá? Hélio superfluido, em estado superfluido. Então essas estrelas elas estão atreladas a essa abóbada. Por isso que a gente vê a mancha caminhando, porque a abóbada se movimenta. Tem gente que está com muita dúvida se é a abóbada do céu que se movimenta ou o campo magnético. Mas quando você vê, você sabe que a Via Láctea é a rachadura da abóbada, a mancha que ficou fruto do dilúvio, tá? Então aí a gente entende que é a abóbada mesmo que está se movimentando. As pirâmides lá do México, de Teotihuacan, as pirâmides de Xi'an, na China, entre outras, elas têm um alinhamento com Órion. O pessoal já deve ter essa informação. O detalhe é que uma das provas que o céu mudou através da arqueoastronomia é justamente isso, que hoje esse alinhamento se dá não na data quando originalmente o propósito desses monumentos foram construídos. Então isso é uma das provas, tá, que o céu mudou. Não foi eles construíram a pirâmide errada, fora da data. É o céu que teve essa inclinação, tá? Depois no canal a gente vai dar mais detalhes, que desalinhou esses monumentos na data correta com as estrelas, tá? E essa tecnologia aí de mundo antigo, como é que funcionavam esses monumentos? Bem, eu quero ler uma passagem aqui da Bíblia, de Lucas 21:11. Sinais espantosos, estrelas cairão do céu, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Bem, um desses grandes sinais do céu é que é o seguinte: existia a era de Atlântida, mundo antediluviano. Mudou-se terra, mudou-se campo magnético, mudou-se pressão dos gases, ok. Temos os nossos dias de hoje. E tem um versículo muito chave que Jesus falou, que falou o seguinte, que assim como foi os dias de Noé, está em Mateus 24:37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, estamos na beira de mais uma mudança, tá? E essa mudança é para voltar novamente essa era de Atlântida, voltando novamente Saturno ao centro, tá, do comando da situação. Quando vocês olharem para o céu e ver o céu muito diferente, tá? Primeiro que isso vai ser notório, vai ter já repercussões na Terra, terremotos, tsunamis, entre outras coisas, tá? Como o próprio Samuel falou, Saturno, tá? A NASA mostra imagens dele no seu polo sul, com um olho que tudo vê, o mesmo olho da pirâmide da maçonaria, tá? E da pirâmide Illuminati, melhor dizendo. E no tal polo norte, o hexagrama, tá? Um formato geométrico perfeito. Sempre, vocês podem estudar a cultura grega, a mitologia grega, sempre está relacionado a Saturno. Então, como eu estava falando, como é que a NASA consegue imagens daquilo? Simples, telescópio de infravermelho. Porque a transmissão, a frequência que Saturno e as errantes emitem, a maioria delas não está na faixa visível da luz, do espectro da luz. Então a gente não consegue detectar. Também tem a questão da distância. Então esse telescópio de infravermelho, ele serve para captar essas frequências e eles decodificam isso, tá, em desenhos. E eles viram que no Polo Norte tem esse hexagrama, né? É a mesma estrela de Renfã. Como Samuel falou, isso aí nunca foi estrela de Davi. Davi nunca teve um símbolo. Se um dia Davi teve um símbolo, foi o candelabro, tá? De 7 braços. E nunca essa estrela
símbolo de Caim, essa prisão dimensional, tá? Um símbolo usado em alta bruxaria, em alto satanismo, conhecido como estrela de Moloch. O hexagrama, ele representa a conexão de dois mundos, uma interdimensionalidade, né? Ele, na verdade, esse hexagrama aí, depois a gente no canal, a gente vai até aprofundar, mas ele é a marca de Caim. Certo, galera? Você pode explicar brevemente para o pessoal que está acompanhando a live por que a Via Láctea tem esse nome, Via Láctea, por que lembra leite, que é branco? Você poderia fazer essa explicação? É que esse tipo de material, quando você, por exemplo, submete o quartzo ou materiais baseados em sílica a altas temperaturas, e você, por exemplo, funde eles, você derrete eles, e depois eles se fundem de novo, eles se resfriam, eles fazem esse tipo de mancha, entendeu? E aí por isso que o pessoal observa essa mancha literal, como se fosse um vidro, né? Se você, por exemplo, catar um vidro e fizer uma marca, derretê-lo e ele depois se resfriar, você vai ver que ele vai ter esse tipo de mancha, né? Eu já vi o pessoal mostrar algumas imagens e algumas pedras baseadas em silício, elas rachadas ou elas com certos tipos de manchas, e elas lembram muito o que a gente observa na Via Láctea. Então a gente, pelo nosso tipo de perspectiva, né, a gente observando daqui de baixo e olhando, a gente consegue enxergar esse tipo de mancha de coloração, entendeu? Por quê? Porque há várias gemas nesses lugares, entendeu? Então, provavelmente ali, naquela parte onde tem essas rachaduras, a camada interna, ela tá mais fina, então você consegue observar um pouco melhor o brilho dessas gemas. Mas essas gemas estão em todos os lugares da abóbada celeste, porque existem vários tipos de mitologias que eles falam, né, sobre, por exemplo, a vagina do mundo, porque eles entendem que ali está o oceano primordial e dali, né, veio a vida, né? O caminho dos deuses. O caminho dos deuses, entendeu? O rio dos deuses, por quê? Porque ali está o oceano primeiro, então como se rachou, então eles sabem que os antigos anjos que caíram e os outros anjos, eles estão relacionados a esse local quando ele se abriu, principalmente na Grande Guerra do Dilúvio. O que eu quero, para deixar para o nosso canal, é justamente essa questão por que Samael, tá, ele guerreou contra a lua. Ele teve um porquê. Por que Satanás ele atacou a lua, né? Ele der maiores detalhes aqui, mas no canal futuramente a gente vai abordar essa questão. Então Júpiter ele expulsou, porque o que acontece? Eu falei que tinha então Marte de baixo para cima, né, do movimento embaixo subindo, Marte, Vênus, Saturno. Júpiter estava encoberto por Saturno. Atrás de Saturno e por último, e sem influência eletromagnética na Terra, estava Júpiter, na era de Atlântida. Júpiter estava ocultado. Mas Júpiter, ele, através do seu campo eletromagnético, ele expulsou tanto Marte quanto Vênus quanto Saturno. E lançou e aprisionou Saturno nas trevas exteriores. Da onde vocês pensam que Saturno, Satanás, Satã, satélite? O que é um satélite? É um sat de Saturno da elite. É uma transmissão da elite. Por isso que a gente que é terraplanista, a gente já entendeu a farsa dos satélites. Satélites estão totalmente relacionados a Satanás e a Saturno. Porque Saturno, ele na verdade é uma grande antena também de transmissão de energia ruim aqui para a Terra. Vocês podem pesquisar aí no Google, adoração a Saturno. Vai ter mais de 30 vídeos, tá, no YouTube mostrando essa questão. Por que os povos antigos, foi até um questionamento, mas qual foi os céus, né, que houveram essas batalhas angelicais? Será que foi o céu dos homens? Será que foi o terceiro céu que a Bíblia fala? O livro de Enoque fala uma quantidade maior de céus. Se eles viram, foram os céus dos homens. Mas lembrando, os céus dos homens no mundo antigo, ele tinha um tamanho maior, um range maior de frequências do que hoje. Hoje, em relação ao mundo diluviano, nós estamos limitados, tá? O ambiente mudou. Por que o ambiente mudou? Note que logo depois que termina o dilúvio, Deus fala duas coisas para Noé. Noé, agora beleza, você desembarcou da arca, não vai faltar nem semente, nem semeadura, nem verão, nem inverno, nem outono,
nem em primavera vai deixar de ter sobre a terra. Opa, se Deus fala que não vai deixar de ter sobre a terra, significa que antigamente, antes do dilúvio, não tinha nem verão, nem inverno, nem outono, nem primavera. Por quê? Porque Deus não fez isso? Não, porque Saturno estava influenciando tanto que nem existia noite mais, tudo era só dia. Vinha o sol normal, passava, deixava a sua influência, só que a influência maior vinha de Saturno, e ele estava interferindo e não deixava ter as 4 estações. E mais do que isso, quando terminou o dilúvio, Deus vira para Noé e falou: Noé, agora eu vou fazer aqui o símbolo da nossa aliança, o arco da aliança, que infelizmente é mais conhecido como arco-íris, né? Aí repara, o que é o arco-íris? Ele é uma faixa de frequência, um range de ondas de luz, tá? Da frequência eletromagnética da luz. Vai do infravermelho ao ultravioleta. Ok. E isso a gente sabe que só forma arco-íris devido também à cúpula. A questão é, no mundo antediluviano, os homens tinham uma amplitude. Hoje, tudo que a gente enxerga está limitado entre o infravermelho até no máximo o ultravioleta, tá, da luz. A gente sabe que tem aí, além disso, ondas de rádio, ondas de micro-ondas, raios X, raios gama, e o homem do passado, da época antes do dilúvio, conseguia enxergar mais do que a gente hoje tem. Através do daltonismo, algumas pessoas têm dificuldade de enxergar algumas cores, porque a própria visão, ela é o quê? Elétrica, captada através dos nervos dos olhos e decodificado pelo cérebro, tá? Esses sinais elétricos. Então, o que acontece? Na época antes do dilúvio, até porque a pineal dessas pessoas estavam aberta em plena funcionalidade, até por causa do campo eletromagnético de Saturno, essas pessoas elas enxergavam mais cores do que nós. Essas pessoas enxergavam mais frequências do que nós. E então, elas conseguiam enxergar mais o mundo espiritual, e quem faz a divisa do mundo espiritual com o mundo material é o magnetismo. Em suma, eles conseguiam enxergar entidades, conseguiam enxergar vimanas, coisas que nós agora, porque estamos vivendo os últimos tempos, estamos voltando a enxergar essas questões. Não à toa o maçom Isaac Newton, ele pegou uma luz branca, um feixe de luz branca, bateu sobre um prisma, e esse prisma ele se divide nas 7 cores do arco-íris. Mas se você fizesse o mesmo experimento na era antediluviana, você ia conseguir enxergar muito mais do que 7 cores básicas, 7 cores principais. E é sempre um símbolo que eles usam bastante, né? Tá guardando ouro ao fim do arco-íris. Né? Existem várias canções que falam desse arco-íris, né? Esse ir além do arco-íris é justamente resgatar essa era de Atlântida. É voltar... Gente, daqui a pouco, pessoal... Eles acham que a invasão alienígena vai ser um holograma, ou Blue Beam, ou algo do tipo. Não, vai ser real. Sabe por que vai ser real? Nós vamos voltar a enxergar frequências que até então estavam bloqueadas para nós. Esse véu eletromagnético ele vai cair por causa do CERN e dos seus monumentos, dos seus demais aceleradores, a bem da verdade, espalhados no mundo, que vai mudar o campo eletromagnético da Terra. Já está mudando, estamos na beira aí de uma inversão polar magnética, tá? E vamos voltar a enxergar essas frequências. Ou seja, esses portais dimensionais já estão sendo abertos e a gente vai novamente ver aquilo que os povos antigos viram. Me chama muita atenção, eu moro perto de região de cavernas aqui, em Minas Gerais, e você vê pinturas rupestres. Tem cada uma mais sinistra do que a outra. E aí eu fico me questionando, o que será que os povos antigos viram? Né? A gente vê os índios anassás dos Estados Unidos, seres muito parecidos com aquilo que a gente chama de Greys, né? Ou daqueles deuses dos povos antigos, né? Por falar em povos antigos, pessoal, então a gente observa que Saturno ele era adorado então na Grécia como nome de Apolo ou Hélios, né? Na Suméria como Ninurta, como eu falei, o bom agricultor, e eu já vou explicar uma questão bíblica desse bom agricultor, tá? Ele era conhecido como Shamash pelos babilônios, Inti pelos incas, Súria pelos Vedas, também como Shiva, Quetzalcoatl pelos astecas, Shiva pelos védicos também e Sete pelos egípcios. Os monumentos antigos, sabe como que eles funcionavam, Ale? Devido à transmissão eletromagnética de Saturno. Se a gente for analisar a simbologia de Saturno, ele sempre está vinculado com uma foice, como um símbolo de morte. Sabe aquele símbolo da morte, assim, que é um ser assim sinistro com uma espécie de capuz e uma foice? Esse era o símbolo de Cronos. Cronos é o mesmo Saturno, tá? Então os gregos deram o nome de Hélio, Apolos e Cronos ao mesmo estrela errante Saturno. Sim, no filme Interestelar, não sei se o pessoal já assistiu, mas dá um pouquinho de spoiler, eles precisam fazer uma
uma viagem a um local que seria uma nova terra, um novo lugar para colonizar, porque a terra ela já está decadente, ela já tem seu fim profetizado ali dentro do filme. É interessante que no começo do filme eles não conseguem mais plantar a maioria das sementes, dos cereais, né? E quem vai salvar? Indo para Saturno. E é interessante que eles têm que ir para Saturno, em direção a Saturno. O filme há muito tempo atrás, e agora que eu lembrei, poxa, eles não conseguiam ter a agricultura e a colheita mais, né? Sim, tudo a ver, entendeu? Vocês vão ver aquele videogame Sega Saturn, vocês vão ver o símbolo de Saturno, olha, tem tanta coisa. Tem tanto tipo de marcas, de coisas famosas que vocês não imaginam, mas elas aludem sempre a Saturno. O símbolo da Toyota, Saturno. Esses caras, eles são adoradores disso. Então. Tem uma pergunta no chat da Sandra, que ela perguntou assim: se Satanás é Saturno, ele está preso lá ou está aqui na Terra agindo livremente? Ainda está preso, e na bica de ser solto. Mas assim, ele consegue influenciar as pessoas, certo? É como o Fernandinho Beiramar na prisão, que influencia todos os caras lá através do celular dele, entendeu? Satanás ele não tá pleno, ele não tá solto assim, livremente, com todas... A ação plena de Satanás livremente era na Era de Atlântida. Você quer saber o que Satanás fazia, o que ele vai voltar a fazer? A Bíblia é bem clara, assim como foi nos dias de Noé, voltará a ser. Aí na Era de Atlântida ele estava livre, leve e solto. A NASA divulgou uma notícia que a gente até deu risada na época, foi ano passado, né? Saturno vai perder os anéis. Quer dizer que vai ser libertado, é isso? Por um tempo? Não, esse pessoal da NASA, eles são ocultistas. Eu vi até um vídeo do Bruno, na época eu alertei o pessoal. Que eu também dei muita risada. Saturno vai soltar os anéis, Saturno vai perder os anéis. Só que eu falei, gente, existe algo muito sério que esses ocultistas estão falando para quem é iniciado. Eu e o Samuel, graças a Deus, a gente não tem ligação nenhuma com maçonaria, a gente não é iniciado em porcaria nenhuma a não ser a palavra de Deus e ao Criador, mas a gente entende muita simbologia ocultista. Eu já estudei muito ocultismo, muito mesmo. Então quando eles falam que Saturno vai perder os anéis, é justamente que essa prisão eletromagnética que é feita pelos anéis dele está se enfraquecendo. O que está fazendo essa prisão eletromagnética dos anéis dele se enfraquecer? O CERN. Para fazer o quê? Para soltar ele de novo. Agora que eu queria entrar nessa parte, porque olha só, galera, o Júlio está falando exatamente o que é a finalidade do CERN, né? Então, assim, um dos pontos de colisão do CERN, olha que interessante, é chamado de Atlas. Um dos pontos de colisão. Atlas é um titã, aquele titã que segura o céu. Olha só, galera. Outro ponto dessa máquina é chamada Alice, uma referência ao filme, né? Alice no País das Maravilhas, né? O CERN, exato. Pela qual, o que acontece? No filme ela entra... Tem um símbolo hexagonal, tá? Exato, né? Tem um hexágono, mais uma vez Saturno ali. Exato, então pela qual é um buraco, né? Que ela entra no País das Maravilhas, né? É uma janela no quarto dela, onde ela ficou presa durante toda a vida. O que é isso? É uma referência aos demônios que estão presos no Sheol, né? Pela qual ela desejava sair e conhecer todo mundo à sua volta, né? Eles querem trazer essas entidades pra cima aqui, galera, né? E daí nesse complexo há um monumento de Shiva, a deusa da destruição, né? Bem como também o Abaddon, também conhecido como Apollyon, né? É um termo hebraico que significa o destruidor, né? Na Bíblia, lá em Jó 26:6 e Apocalipse 9, versículo 11, né? Ale, como é que os gregos chamavam Saturno? Do qual nome? Apolo. Olha só, caramba, velho. E daí na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como referência a um abismo sem fim, geralmente próximo ao Sheol. Os cientistas de todo mundo trabalham lá, galera. Mais de 30 governos apoiam esse projeto, né? Muitos países e idiomas diferentes. Quando você pergunta aos cientistas sobre os experimentos que eles realizam lá, manchetes como outras dimensões, comunique-se com outros universos paralelos, criam buracos negros, viajar no tempo, teletransporte, e há alguns que afirmam que podem destruir acidentalmente a Terra, né? Muito claro, né? Mais do que cientistas, são bruxos e feiticeiros caldeus, invocando os caídos, né? Eles têm um rei sobre eles, né? O anjo do abismo, Saturno, né? Cujo nome em hebraico, Abaddon, né? Apollyon.
Sabe da onde que os sumérios falavam que descia os Anunnaki? De Saturno. Caramba, cara. As pessoas acham que Satanás ele trabalha sozinho, entendeu? Você vai lá e prende ele, somente ele, tudo tá resolvido. Exato. A Bíblia fala das demônios, miríades de anjos, né? E que existe um presidente. A próprio livro de Apocalipse fala que Apólion, que preside sobre os anjos da onde? Do abismo. Então Satanás ele não trabalha sozinho, tem toda uma hierarquia angelical. As pessoas conhecem muito pouco de angelologia, né? E ainda tem um outro detalhe. As pessoas pensam que tá preso é você não fazer nada. Saturno ele não consegue fazer as coisas que eles faziam na era pré-diluviana. Isso é fato. Nós estamos vivendo os dias de Noé, estamos encaminhando para os dias de Noé, mas não estamos vivendo ainda a plenitude dos dias de Noé. Estamos no período das dores de parto, tá? Mas vai chegar a hora que Saturno vai ter a sua intensidade total. Então o que hoje está acontecendo não é nem fichinha do que acontecia na era diluviana. Satanás vai até Deus acusar Jó. Ele tenta Jesus em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, aquela tentação do deserto. Ele está solto nas regiões celestiais. Deixa eu explicar isso daí. É o seguinte, antes, tá, que Cristo ele vencesse na cruz, toda essa questão, entendeu? Ele ressuscitasse, vencesse a morte, Satanás estava com esse tipo de acesso, sim. Agora, após que a vitória de Cristo, ele deixa muito claro que ele amarrou o valente. Então aí agora Satanás ele está preso, entendeu? Realmente Satanás ele rodeava a terra, né? Ele estava a rodear a terra, a Bíblia fala. Mas isso até a consumação, certo? A consumação do sacrifício de Cristo. Então Cristo ele acabou, teve uma vitória sobre Satanás. E mudou as coisas no céu. A morte de Cristo mudou coisas no céu. Que tem gente, Gilberto, que acha que os céus nunca mudaram. Poxa, tem rio aqui perto da minha casa com menos 10 anos, já mudaram o curso, o tempo muda as coisas. Aliás, Saturno ele está vinculado à questão do tempo. Isso é interessante. Quando dão um nome para Nibiru de planeta X, essa letra X poucas pessoas têm conhecimento do que ela simboliza. X para os egípcios antigos era a letra da morte. Não à toa as múmias dos faraós, quando iam ser mumificados, eles sempre eram repousados na posição dos seus braços formando o X. Não à toa sites pornográficos começam com triplo X. Isso é até nome de filme, né? Se você bater no Google XXX, vai cair em algum site, uma rede de busca de sites pornográficos. X é o número, é a letra que representa a morte. Saturno sempre esteve vinculado à morte. Os homens o triple X, triple X. Os mutantes. X-Men, Homens da Morte, exatamente. Saturno sempre foi aludido no mundo antigo e no mundo moderno. Como Samuel bem disse, está vinculado a um monte de marcas por aí. Então o que acontece? Saturno ele vai querer voltar, tá, à sua posição, como eu falei, voltar à questão dos dias de Noé. E Saturno era conhecido em todas as culturas antigas como o pai agricultor. Porque, igual eu falei, as árvores cresciam mais, davam mais frutos, animais, tinha fartura, etc e tal. Mas tinha um alto preço, muito alto, que era a alma dessas pessoas que estava sendo sugada. Lembrando que a frequência de Saturno estava vinculada àquilo que hoje a gente chama de tecnologia HAARP, tá? As pessoas aí estão com medo aí do tal do 5G, que vai controlar a mente. Saturno é sempre relacionado ao número 6, tá? Então é a tecnologia do 6G que vai estar vinculada e conectada a Saturno. Um controle mental que está vindo por aí muito sinistro. Agora, Cristo é que está nos guardando de tudo. Lembrando, Júpiter expulsou Saturno. Agora é importante dizer o seguinte: Cristo falou assim: olha, o meu pai é o bom agricultor. Quando Cristo fala e afirma, olha, o meu pai é o bom agricultor,